Olá, meus queridos irmãos e irmãs, estamos unidos e reunidos no nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus queridos irmãos, que alegria podermos estarmos aqui juntos hoje para escutar e partilhar a palavra de Deus, contida no Santo Evangelho. Hoje nós iremos refletir sobre o Evangelho de João, capítulo 3, os versículos de 7 a 15. E antes de tudo, antes de iniciarmos, eu gostaria desde já de desejar uma feliz Páscoa para aqueles que eu não tive a oportunidade de ver e desejar pessoalmente. Lembrar que nós ainda estamos vivendo esta alegria da ressurreição, esse tempo pascal. Nós estamos na segunda semana da Páscoa, então por isso ainda vale os meus votos, as minhas felicitações de Feliz Páscoa para você, para toda a sua família, que Cristo tenha ressuscitado na sua casa e seja o centro de tudo aquilo que você for fazer na sua vida. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra aonde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: Como é que isso pode acontecer? Jesus respondeu-lhes: Tu és mestre em Israel, mas não sabes sobre estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto. Mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, que é o Filho do Homem. Do mesmo modo, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, aqui Jesus está tendo uma conversa com aquele que ele já está preparando para junto, no fim da sua vida, na sua entrega total, ali para preparar Jesus para ser colocado naquele túmulo vazio. Nicodemos também iria ajudar, José de Arimateia. Os dois juntos iriam então ajudar a colocar ali Jesus naquele sepulcro. Então Jesus ele já estava preparando o coração daquele homem para que ele fosse convertido, para que ele encontrasse a verdade. E um ponto importante que me chamou a atenção neste evangelho é que Nicodemos, ele era respeitado, Ele era um homem ali, um mestre da lei. Ele falava com a autoridade que ele achava que tinha sobre o seu conhecimento aquelas pessoas que iam então nas sinagogas, E Jesus, ele foi muito pertinente, vamos dizer assim, muito inteligente ao falar que como que você, sendo mestre, não sabe essas coisas? E aí Jesus ele dá um recado para nós hoje, no nosso templo, no nosso tempo, que às vezes, meus queridos irmãos e irmãs, nós se achamos conhecedores de muitas coisas, inteligentes, superiores a outras pessoas. E quando o assunto é a verdade, quando o assunto é falar de Cristo, falar de Deus, às vezes nós se perdemos. Por quê? Porque o próprio Jesus já responde: a gente só fala aquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que nós vimos e vivemos, Como que nós podemos falar de Deus, dar testemunho
da verdade se nós não vivemos de acordo com a verdade. Se nós não vemos as obras e as coisas que Deus faz na nossa vida e reconhecemos que vem dele. Como nós podemos atender o chamado que o Senhor fez para nós neste último domingo, né? Quando ele apareceu no centro ali da casa onde os apóstolos estavam reunidos com medo, se colocou no centro e disse, né, a paz esteja convosco, assim como Deus me enviou, eu também vos envio. Ou seja, o Senhor já pediu para que nós saíssemos, né, a testemunhar, fôssemos levar a palavra dele ao mundo. Mas como nós vamos dizer sim a este pedido, a este chamado que Deus tem para a nossa vida, se nós não vivermos, se nós não compreendermos as coisas que acontecem conosco? Porque eu costumo dizer que desde o nosso levantar da cama no dia de manhã, já é um milagre, né? Porque quantos não acordam? Quantos caem da noite para o dia? Quantos adoecem da noite para o dia? Quantos são levados, né, da noite para o dia? E nós temos a graça, né? Hoje eu sou um milagre, aqui estou, né? Tenho a graça de acordar mais um dia. Você que está me escutando também é um dom de Deus, é um milagre de Deus. Quando a gente começar a reconhecer nesses pequenos detalhes da nossa vida que tudo é de Deus e tudo é para Deus, aí sim nós estaremos preparados para falar de Deus. Aí sim nós estaremos preparados para falar daquilo que nós conhecemos, vimos e vivemos. Aí nós podemos ser testemunhas reais, né? Testemunhas verdadeiras do amor de Deus. E no final deste evangelho, como eu disse, o Senhor estava preparando Nicodemos, né? Ele já tinha escolhido Nicodemos, estava ali preparando ele para o momento, então, da morte, da crucificação, que ele iria precisar de Nicodemos. Então, no final desse diálogo, no final dessa conversa, Jesus ele vem falar: é preciso que o Filho do Homem também seja levantado, ou seja, esteja lá naquele madeiro, para que todos aqueles que viram, para que todos aqueles que crerem sejam salvos. Qual é o propósito de Jesus vir ao mundo? É a salvação nossa, né? A salvação de cada um de nós. Então, por isso que ele já avisa Nicodemos, ele já prepara Nicodemos: é preciso que o Filho do Homem seja levantado, seja visto, seja ali entregue, tenha ali todo o seu sangue derramado, toda a sua misericórdia derramada e vista por todos aqueles, para que possam então crer e receber a salvação, a vida eterna, que é a promessa que Deus tem para cada um de nós, né? Jesus veio ao mundo por amor, por entrega total para a nossa salvação, para nos dar a herança da vida eterna. Então, meus queridos irmãos, só reforçando, duas coisas deste evangelho que nós precisamos levar para a nossa vida. A primeira é lembrar que Cristo morreu numa cruz por cada um de nós, por amor, pela nossa salvação e pela nossa vida eterna. Nós precisamos lembrar, acreditar e testemunhar. E a segunda coisa, né, que foi aquilo que eu disse, que para testemunhar nós precisamos então viver e reconhecer aquilo que Deus faz primeiro nas nossas vidas. Quando assim nós fizermos, nós seremos capazes de testemunhar Jesus a todos aqueles que precisam, levar a palavra de Deus a todos aqueles que precisam, ser sinal de Deus na vida de todos que estão à nossa volta. Uma abençoada semana para vocês, tá? Hoje nós estamos nessa terça-feira, temos ainda uma semana inteira para viver, refletir os evangelhos que vão ser nos anunciados, trazer para a nossa vida, plantar aqui a sementinha no nosso coração para que ela possa crescer e dar bons frutos como nós somos chamados. E a partir de então testemunhar aos quatro ventos, né? Para onde o Espírito Santo de Deus nos levar, que Deus é o centro da nossa vida, que a nossa vida é inteiramente dele. Ele faz aquilo que ele quer, ele faz aquilo que ele acha que é o certo para cada um de nós, né? Que ele tenha certeza de que nós somos dele, que nós possamos entregar a nossa vida inteiramente nas mãos do Senhor e se deixar ser conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estamos e continuaremos unidos e reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.